A noção de distúrbio de aprendizagem está diretamente ligada ao desempenho acadêmico. Frase do Jaime Luiz Orsi, doutorando em Pedagogia da Cefac. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Hoje nós vamos falar sobre o grande número de pessoas em nossa sociedade que possuem distúrbios de aprendizado. Você os conhece? Tem contato com alguém que tem dificuldade de aprendizado? Sabe em que situações eles se tornam mais visíveis? Por exemplo, como podem ser tratados? Estes são alguns questionamentos que aqui, ao longo do debate do programa Assunto do Dia, ao longo do programa Assunto do Dia, você vai passar a conhecer, dentre outros pontos importantes sobre a questão do distúrbio de aprendizagem. Olha, muitas pessoas têm essa dificuldade realmente de aprenderem e existem outras pessoas que, ao identificarem isso nas outras, têm um certo preconceito. Preconceito, às vezes, começa na própria sala de aula ou até mesmo no seio familiar. Vamos debater todas essas nuances, essas questões em nosso programa hoje aqui. Mas antes, vamos acompanhar uma matéria introdutória no programa Assunto do Dia com a Gabriela Arantes. Logo mais a gente volta. Você tem facilidade para assimilar as coisas? Rápido assim não. Tem facilidade de rumo, de local, mas assim, data, nomes, essas coisas não. Tem um pouco de dificuldade, sim. Algumas coisas sim, outras não. Nome, ler, tenho dificuldade de gravar as coisas. Isso eu tenho dificuldade. Sentir uma certa dificuldade ao executar determinadas coisas é absolutamente normal. Mas, em alguns casos, essa dificuldade pode originar distúrbios graves. Um dos mais frequentes é a dislexia. Ela gera problemas na leitura, na escrita e na soletração e geralmente é descoberta no período de alfabetização. A incidência da dislexia gira em torno de 10%, mas pode variar a cada ano. Além de atingir as crianças, os adultos também sofrem, principalmente na hora de organizar horários, preencher formulários e tomar nota de mensagens por telefone. Para saber mais informações, basta acompanhar o programa Assunto do Dia com Felipe Cavalcante. Pois bem, está aí uma matéria introdutória, já para iniciarmos o nosso programa, entendendo um pouquinho mais do tema que vai ser tratado aqui ao longo dos 3 blocos do programa Assunto do Dia. Lembrando que o programa é ao vivo. Você que nos acompanha, eu queria mandar um abraço especial a todos aqueles que nos acompanham através do Canal 6 em Caruaru. Sempre nos prestigiam, participam aqui conosco também, ligam pra gente, participam através das redes sociais. Muito obrigado a todos de Caruaru e de áreas próximas também. Muito obrigado mesmo. A você de Santa Cruz do Capibaribe, que sempre também nos acompanha, de áreas próximas, também de toda a região metropolitana do Recife. Muito obrigado, que nos acompanham através do canal 14. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. A você do canal 28, que nos acompanha através do canal 28 em todo o litoral sul do nosso estado, lá no Cabo de Santo Agostinho. Muito obrigado pela sua audiência também. É claro, não podemos esquecer dos nossos internautas e, é claro, todos aqueles que nos acompanham através do satélite pela parabólica. Vai aí um abraço especial de toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação. Olha, hoje o assunto é justamente sobre os distúrbios de aprendizagem. E você é o nosso convidado a participar aqui do programa. Esta é uma realidade das pessoas que possuem os distúrbios de aprendizagem. A gente pôde observar na matéria introdutória, olha, segundo pesquisas do Instituto Nacional de Psicopedagogia, o número de estudantes com esses distúrbios é maior no ensino fundamental. É verdade. Principalmente nas primeiras séries. A alfabetização é um momento de grande importância para descobrir se a criança possui ou não um distúrbio de aprendizado. Quem vai debater aqui conosco são as nossas convidadas, é a psicopedagoga, professora da Universidade de Pernambuco e coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade de Guararapes, a Adalgisa Sussi. Muito obrigado aqui pela presença dela. Também contamos com a presença em nossos estúdios da pedagoga a Catarina Gonçalves. Juntas, elas estarão aqui trazendo esclarecimentos às principais dúvidas sobre esse assunto.
E como eu disse, você é o nosso convidado especial a participar do programa Assunto do Dia. Como sempre, você tem as formas de estabelecer contato através das nossas linhas interativas, 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Você ainda tem a opção, você internauta que nos acompanha através do www.rbctv.com.br, tem a opção também de entrar nas nossas redes sociais, nos adicionar, mandar seu comentário, sua pergunta, enfim, participar aqui do programa Assunto do Dia. Você pode fazer através tanto do Facebook como do Twitter. Vai aí o endereço do Twitter, @Assunto do Dia RBC, @Assunto do Dia RBC. E lá no Facebook, basta nos procurar por Assunto do Dia. Nos adicione, mande seu comentário e participe aqui do programa Assunto do Dia. Lembrando que o programa é de 3 blocos, é de 1 hora de duração e você vai poder participar ao longo desses 3 blocos do programa. Sejam bem-vindas aqui ao programa Assunto do Dia. E é um assunto, em especial, de muita preocupação, principalmente dos professores, não é? Os pedagogos, enfim, e também dos pais, que muitas vezes têm dificuldades com seus filhos na questão do aprendizagem. Agora, por que isso acontece, Adalgisa? E como o pai, a mãe, o familiar, enfim, o professor, ele pode ajudar essa criança a melhorar o rendimento na escola, a melhorar essa questão da aprendizagem? Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto realmente necessário, é um assunto importante, um assunto que preocupa, porque realmente é muito preocupante as questões de aprendizagem. Um dos pontos principais é os pais não terem ansiedade com as crianças pequenas. A gente viu ali crianças pequenininhas. Então, até a pré-alfa, digamos assim, não há necessidade de querer que a criança já saiba, porque ela vai trabalhar as questões motoras, coordenação motora, que é uma preparação para o aprendizado cognitivo. E a gente está numa sociedade onde, às vezes, as mães ficam inadvertidamente, porque a mãe sempre quer o melhor, é ansiosa que a criança aprenda no sentido que nós conhecemos, ler e escrever. Então não precisa, a criança pequena, ela tem que trabalhar toda a coordenação motora, visomotor, relação espacial, para daí se preparar, porque a escrita ela virá como um processo de finalização. Então esse é um primeiro ponto. A gente vê, às vezes, conversa com mães, minha criança não tem livro, o que ela está fazendo? Ela está na alfa. Não, a alfa é o começo de uma vida de aprendizado, que o aprendizado ele vai a vida toda. Esse é o primeiro ponto, a não ansiedade na pré-escola, né? O que a gente chama de pré-escola. Quando a criança passar para a alfa e as primeiras séries, então aí seria talvez a questão de organizar o tempo. Eu acho que isso é muito importante. A criança, se puder, ela vai brincar sempre. Mas se a mãe organizar o tempo de modo que ela tenha um horário de estudar e o horário de brincar, eu acho que já facilita a questão da criança ter a autodisciplina colocada no começo pela mãe e depois ela sozinha ela segue. Então, talvez aí seja um dos problemas para a criança ter uma aprendizagem, digamos assim, dentro da naturalidade. Porque aí a gente tem as questões dos distúrbios, que aí entra na outra seara. Né? A criança tem distúrbios, geralmente você tem que perquirir, se ela não vai junto com o grupo. Então, é importante que o pai procure um profissional da área de saúde, para observar se as questões podem ser psicológicas ou se as questões podem ser biológicas. Aí você vai ter que trabalhar, vai ter um aprendizado diferenciado. Mas se a criança ela vai no comum, é importante que o pai e a mãe, ou quem tomar conta, né, veja essa situação. Um outro ponto importante, aí já vai para o lado dos professores, é a questão de que a turma não é homogênea. Então, existem vários níveis de aprendizagem, e a criança pode ser mais lenta, mas aprender muito bem. Ou ela pode ser muito rápida, e aí ela vai dar realmente um transtorno de comportamento na turma, ela vai alterar. Então é importante que o pai ou a mãe tenha essa noção, esse entendimento, de que, e a professora também, de que se a turma não é homogênea, ela tem que observar quantos são mais rápidos e trazer aqueles para o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Quer dizer, quem aprendeu mais rápido passa para quem sabe menos, para quem está mais devagar. Então essa interatividade na turma ajuda a homogeneizar dentro de uma possibilidade o grupo. Porque no grupo de 35, 40, dependendo das escolas, nem todas as crianças vão no mesmo nível de aprendizagem, de compreensão. Então, o professor precisa repetir, muitas vezes, um conceito, uma demonstração. E aí ele nota que metade entendeu, uma metade já tinha entendido, começa a brincar, jogar bolinha, essas coisas que criança faz, que é natural. E a outra turma ainda está procurando entender o que é que o professor está colocando. Então, o professor ele precisa trabalhar nessa zona de desenvolvimento proximal, para poder, quem já sabe, fulaninho, o que é que você diz? Aí você puxou o aluno que estava já sabendo, para passar para o outro com a linguagem dele. Então, isso é uma técnica de sala de aula para poder tentar
que a aprendizagem vá se processando gradual. E um outro processo também que é importante é que não exigir a pronta compreensão, porque às vezes é processual. Então, Piaget já fala que... É de cada indivíduo mesmo. De cada indivíduo, é singular. A aprendizagem é singular. Muitas vezes o aluno escuta, entende, então ele precisa ler de novo, ler 2 vezes, discutir com outro colega. Às vezes o professor acabou de explicar, ele já entendeu, porque cada um está num nível de compreensão cognitivo. Então, é importante que se tenha esse entendimento. Família e escola têm que estar unidos para poder o aprendizagem fluir. Agora, veio uma coisa na minha mente, agora também a Catarina está aqui conosco, ela que é pedagoga, veio uma coisa aqui em mente que é como as escolas fazem para atraírem os pais para reuniões, né? Para participarem mais, para saberem o rendimento da escola, o rendimento dos filhos, enfim, deixar a par realmente os pais do que ocorre dentro da escola. E isso é importante nessa interação, não é, Catarina? Perrenot é um grande autor da literatura educacional e ele fala sobre 10 competências que todo educador precisa ter para ensinar no século XXI. Porque o século XXI é completamente diferente do século passado, né? Onde nós íamos para a escola porque nós éramos obrigados a ir para a escola pelos nossos pais, porque acreditávamos que ali era um espaço de emancipação social, por exemplo. Hoje, todo mundo precisa ir para a escola porque é uma questão legal. As crianças vão para a escola, não sabem nem porquê, mas os pais são obrigados a colocá-las lá. Às vezes por causa da merenda, às vezes por causa do Bolsa Família, ou porque a própria lei exige, a criança está na escola, mas aquela escola não é significativa para ela. Ela não vê naquela escola uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de crescimento ou um espaço significativo. E aí a criança vai para a escola obrigada, mas tão obrigado quanto a criança está o pai também que coloca a criança na escola. E aí, dentre essas competências que o Perrenot fala para a gente, ele coloca envolver os pais nas situações de aprendizagem. Por quê? A gente sabe que a aprendizagem não se dá só na escola. A aprendizagem se dá em todos os espaços nos quais há interação e eu possa me desenvolver como sujeito. Então, o que é que acontece de muito problemático? As instituições educativas só chamam os pais para a escola para fazer queixa. Então, reuniões de pais são reuniões de queixas, né? Vira queixume e aí os pais não vão. Quem é que vai à reunião de pais? Os pais dos filhos que não têm dificuldade. As crianças que não têm problema, os pais estão lá, porque eles sabem que não vão receber queixa do filho. Porque todos nós que somos profissionais, mas também somos mães, sabemos como é ruim ouvir queixa do nosso filho. E a escola, muitas vezes, delega para a família coisas que ela não tem competência. Como, por exemplo, a professora chama a mãe na escola para dizer o seu filho tem dificuldade de multiplicação. E aí a mãe se pergunta, né? Se você, que é a professora, não consegue fazer com que ele aprenda a multiplicação, quem dirá eu que sou a mãe? Né? Então, o que acontece nas reuniões de pais é delegar para a escola e a escola delega para a família. Tem uma historinha muito interessante que circula na internet de uma professora que mandou um bilhete para a mãe dizendo assim: mãe, o seu filho hoje não comeu lanche, bateu em todas as crianças, saiu para o recreio sem autorização, tomou banho de chuva, sujou toda a farda e não voltou na hora certa. E aí, no dia seguinte, a mãe responde o bilhete dizendo assim: professora, o meu filho hoje não almoçou, não quis vestir a farda, não fez a tarefa, implicou com a babá e está sem querer ir para a escola. Por favor, resolva. E aí a professora fica indignada. Mas o que a professora fez e a mãe foram a mesma coisa. Elas delegaram. Isso. Quando, na verdade, o que a gente precisa é de uma interação. A família tem um papel que é dela e a escola tem um papel que é dela. E ao invés de a gente viver delegando, a gente precisa trabalhar em parceria. Porque, na verdade, o grande objetivo da escola e da família é desenvolver a criança. E apenas nessa interação é que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Enquanto a gente continuar delegando, as crianças vão piorar e a gente não vai chegar em lugar algum. Muito bem. Pois não, isso que ela colocou é bastante importante, o espaço significativo da escola. E a questão também dessa interação é fundamental. Porque, realmente, se a criança vai com prazer, a possibilidade dela aprender é maior. Mas aí precisa que a mãe estimule a escola. Porque esse também estímulo deve partir da família. É buscar parceria. A família tem que buscar na escola um parceiro e a escola buscar na família. É muito diferente de eu chamar a mãe e dizer: mãe, o teu filho está com dificuldade de multiplicação. Quem sabe, se quando você estiver num supermercado e você começar a trabalhar com ele, assim você ajuda, porque aí eu estou orientando a família no que ela pode fazer. E não estou delegando, não estou dizendo resolva, mas eu estou dizendo age junto comigo. E não só na questão da multiplicação, mas, mãe, o teu filho tem muita dificuldade de limites. Hoje os limites são um problema dentro da escola. Né? As crianças... Estabelecer limites é complicado. Estabelecer limites é complicado, mas é complicado também para a família. Com certeza. Porque a gente vive num contexto de crise paradigmática, né? Até onde eu, mãe, posso intervir
e não frustrar o meu filho. Não é? Antigamente a educação era repressora, hoje é uma educação libertadora, e ela é positiva nesse sentido. Mas é preciso estabelecer os limites. E quando eu digo para a mãe, o teu filho não respeita ninguém, a mãe já está tão perdida quanto a escola e fica todo mundo perdido. E aí a mãe deixa de ir, porque ela não sabe o que fazer, e aí ela fica indo para ouvir aquela queixa, para ela é angustiante. Quando a escola busca no pai um parceiro e orienta esses pais, a gente começa a perceber que esses pais começam a participar das reuniões da escola. E a criança lucra com isso. Então é preciso pensar nessas questões. Muito bem, minha gente. O debate está muito bom, mas o tempo aqui passou do primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Mas antes, vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com chuva a qualquer momento. À tarde e à noite o tempo fica nublado. Em Petrolina, a previsão também é de sol, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Recife, a mínima é de 25 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Caruaru, a mínima é de 21 e a máxima de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 17 e a máxima de 29. Já em Petrolina, a mínima esperada é de 19 e a máxima pode chegar a 34 graus. Pois bem, conferimos aí, portanto, a previsão do tempo para hoje, aqui no estado de Pernambuco, em algumas localidades. Daqui a pouquinho a gente volta com mais debate para você, com mais esclarecimentos sobre os distúrbios de aprendizagem. Aproveita o momento aí do intervalo e já começa a postar seus comentários tanto no Facebook como no Twitter ou telefonando para a gente através do 0 Operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. Já voltamos. Você sabe o que é dislexia? Eu creio que seja uma doença relacionada a aprendizado, a pessoa poder decorar, ter dificuldade de decorar. Você sabe o que é disgrafia? Não. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Já temos algumas participações aqui das pessoas que estão nos acompanhando ou pela internet ou pelo satélite em outros estados, inclusive, e estão participando aqui tanto pelo Facebook como pelo Twitter. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E olha, estamos falando aqui sobre distúrbios de aprendizagem. Hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios da Catarina Gonçalves, ela que é pedagoga e especialista em distúrbios de aprendizagem. Assim como também contamos aqui com a presença da Adalgisa Sussi, ela que é psicopedagoga, professora da Universidade de Pernambuco e coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Guararapes. Olha, já temos aqui essas participações, vamos ler, mas antes vamos acompanhar as perguntas das pessoas nas ruas. Vamos às ruas e acompanhamos aí algumas perguntas. Vamos à primeira. Como podemos detectar distúrbios de aprendizagem nas crianças? Muito bem, essa pergunta eu vou encaminhar aqui justamente para Catarina Gonçalves. A primeira questão que eu acho que é fundamental a gente pensar é a diferença entre distúrbio de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Porque, vejamos, dificuldades de aprendizagem temos todos nós. Eu costumo nem usar muito a expressão dificuldade de aprendizagem, mas eu estou em dificuldade para aprender. Normalmente a gente não fala, Catarina tem dificuldade, ela está em situação de dificuldade, porque a dificuldade de aprendizagem pode ser superada. Ela está associada ao contexto das relações em que a aprendizagem não foi favorável. Já o distúrbio de aprendizagem, para a gente entender melhor, é preciso pegar a etimologia dessa palavra, né? Distúrbio vem do radical tubare, que significa alteração violenta de ordem natural. Então, o distúrbio está associado a uma dificuldade biológica, né? E o dis potencializa esse aspecto, o prefixo dis. Então, os distúrbios de aprendizagem, eles são questões de ordem biológica, né? Os distúrbios biológica. Então, para identificar um distúrbio, é claro que o primeiro a perceber normalmente é o professor, porque o distúrbio começa a se manifestar numa alteração na normalidade desse desenvolvimento cognitivo. Então, vamos pensar em um distúrbio muito comum, que é a dislexia. Eu normalmente não percebo como professor a dislexia nas séries iniciais da educação infantil, por exemplo. Já respondendo a pergunta que foi feita aí no Fala Cidadão,
onde uma pessoa não soube responder, mas aqui está a resposta que a Catarina vai dizer para vocês. A dislexia ela é uma alteração de ordem cognitiva associada à leitura, escrita e soletração. Então, que a maioria dos distúrbios são ligados à linguagem, digamos assim, né? A linguagem escrita, e aí a dislexia é o principal deles, que pode se manifestar pela leitura, sendo uma dislexia, mas pode também se manifestar na escrita, através de uma desortografia, que é a incapacidade de se apropriar dos padrões ortográficos. É muito mais do que escrever errado, porque muitos de nós, a língua portuguesa é complexa, cometemos deslizes na nossa escrita. Podemos ter alguma dificuldade de memorização, por exemplo, para fixar os padrões ortográficos, mas a desortografia se caracteriza por uma incapacidade mesmo, biológica, nesse processamento da aprendizagem, uma questão cerebral, né? E a disgrafia, que é uma incapacidade de escrever de forma legível. Mas isso tem algum fator na questão do próprio desenvolvimento do QI? Não. Crianças disléxicas, muitas vezes, têm QI superior às crianças ditas normais. Eu tive um aluno que hoje já é estudante universitário, disléxico, né, entrou na Universidade Federal, conseguiu passar no vestibular de forma satisfatória, porque a gente, do mesmo jeito que a gente aprende a lidar com as nossas limitações físicas, por exemplo, né? Uma pessoa mais baixinha vai aprender a lidar com a vida sendo mais baixinha, uma mais alta sendo mais alta. A gente, não porque é baixinho deixa de pegar algo no armário, nem porque é alto demais fica batendo com a cabeça em todo lugar. A gente aprende a conviver com isso. A gente também aprende a conviver com as nossas dificuldades. Mas um diagnóstico de dislexia não se dá só pela escola. É preciso uma avaliação neurológica, é preciso uma avaliação fonoaudiológica, principalmente. Então, normalmente, para se classificar um distúrbio, é preciso uma avaliação interdisciplinar, normalmente de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, dependendo do tipo de dificuldade. Mas o que tem acontecido na escola é que a escola, não só a escola, mas a sociedade, tem patologizado tudo, né? Se a gente está um pouquinho triste demais, toma um remédio. Se a gente está gordinho demais, toma um remédio. Se a gente está com ansiedade porque está passando por uma situação difícil, toma um remédio. Tudo leva o viés do medicamento. E a escola também tem entrado nessa dinâmica, né? De medicamentar as relações que se tornam diferentes das outras. E aí ela trata todo mundo como se todo mundo fosse igual, e aqueles que manifestam a garantia do seu direito de ser diferente terminam sendo medicamentados. Então, quantas crianças estão sendo classificadas como tendo distúrbios de aprendizagem, quando, na verdade, elas estão resistindo ao modelo de aula que o professor impõe, né? O professor dá aula como se fosse todo mundo igual, e a criança que resiste é classificada como uma criança doente. A gente viu uma pergunta aí, né? A dislexia é uma doença. Não, não é uma doença, é um distúrbio. E aí, muitas vezes, são essas visões equivocadas que manifestam preconceito. A doença é meio contagiosa, então parece que aquele que está aprendendo de ritmo diferente, ele me denigre. E aí, eu tenho um preconceito diante dele. Então, é preciso pensar que a dificuldade de aprendizagem está muito mais relacionada à ineficiência da escola, enquanto o distúrbio de aprendizagem está mais relacionada a uma ordem biológica alterada. E já aproveitando essa tua deixa, Catarina, tem aqui a participação do Marco José. Ele diz o seguinte: além das dificuldades citadas, as brincadeiras em salas de aula também cooperam com a falta de atenção. Outra coisa é a forma de aplicar as aulas pelo professor, que pode contribuir à falta de interesse também por parte das crianças. Aí a participação do Marcos José, inclusive ele também deixa aqui mais outro comentário. Ele diz aqui: para mim é fundamental esse assunto, pois meu filho tem 11 anos e tem uma certa dificuldade no aprendizado. Esse comentário, essa pergunta aqui, eu vou encaminhar para a Adalgisa. Realmente isso aí que ele está falando é bastante pertinente, porque a gente tem uma escola fabril, então ela tem um modelo pré-estabelecido e o professorado trabalha naquele modelo e é formado para trabalhar naquele modelo, salvo algumas exceções onde o professor vai buscar inovação. Então, uma das coisas importantes para a aprendizagem é a motivação, e a motivação ela é interior, então o professor estimula e o aluno se motiva, então são processos diferentes, digamos que é verso e anverso do mesmo contexto. Então, o professor ele dá estímulo e o aluno se motiva a determinadas, por isso que existem alunos que são melhores em umas matérias e outros melhores em outras por conta das suas competências, né, as habilidades das pessoas, dos alunos. Então, a aula diversificada, isso é uma coisa importante. A aula onde não vem pré-pronta é outro ponto bastante importante para você estimular. Então, quando você estimula pesquisa, trabalho de grupo, apresentação de seminário, depois faz o fechamento do seminário, colaborando, colocando os pontos fracos e os pontos fortes do trabalho, sem identificar pessoas para evitar as sensibilidades, isso é muito importante. Porque quando o aluno vai buscar
Ele hoje tem um arsenal imenso com a NET que dá tudo. Então, quando ele vai buscar e fazer os recortes do que o professor pediu para mostrar em sala de aula e depois ele socializa, então isso aí é uma aula que dá motivação. Então, eu tenho depoimento de alunos que dizem, professora, eu aprendi mais pesquisando do que assistindo uma aula. Então, isso é muito importante, essa questão de como trabalhar. Aí a gente tem um segundo momento, como esse professor está com a sua educação, como ele foi formado. Porque a gente tem professores que foram formados ainda no ensino tradicional. Às vezes eles vão buscar educação continuada e às vezes não vão. Para fazer uma reciclagem. Para fazer uma reciclagem. Né? E outro fator também agravante, se bem que é uma realidade que a gente tem que conviver, é a garotada de hoje, ela é muito esperta. Ela é uma geração de internet, ela é uma geração de estar conectado, ela é uma geração do iPhone, então ele é um iPad, então ele é uma geração altamente tecnologizada. Então o professor nem sempre está no mesmo nível. Ele vai aquém, porque ele quando ele chegou no mundo, o computador chegou depois. A criançada não, quando nasceu já tinha. Isso. Então eles são outra mentalidade. Então é o que a gente chama, que Alvin Toffler fala, da questão da inovação pedagógica. Então, a gente tem que buscar formar essas crianças para buscar possibilidades, para buscar probabilidades. E eles buscam melhor que a gente. Porque a gente foi daquele modelo onde a gente tinha perguntas e respostas prontas. Hoje você tem que deixar em aberto. Aquela ideia do decoreba. Do decoreba. É? E decorar não é aprender. Exatamente. Porque você sabe, naquela semana, tira um 10 e depois você esquece. Isso. Eu sempre digo em sala de aula uma coisa bastante interessante que os alunos que estão assistindo vão saber. Os atores de novela, quaisquer novelas, decoram o texto, dizem maravilhosamente bem, porque é ensaiado, e esquece. Pode ver quando termina a novela hoje, se amanhã fizer uma entrevista, ele fala do próximo programa, que é uma peça, não sei porque, já esqueceu. Esqueceu. Então ele não aprendeu, ele só decorou. Até porque, tudo bem que a mente humana tem uma capacidade enorme de armazenar. De armazenar, mas não decorar exatamente. Mas não decorar de entender da sua maneira. De ler, aprendizagem significativa. Isso. Então isso é uma coisa importante que a escola precisa estimular. Mas aí entra na questão do professorado, também se reciclar, e a família também. A família tem um papel muito importante. Porque é muito importante que a família pergunte o que é que foi na escola e escute. Porque às vezes a mãe até pergunta, mas não escuta. Porque ela está ocupada, porque está preocupada com o namoro da filha mais velha, porque está preocupada que a sogra vem. Então ela não escutou e a criança sabe que não foi escutada. Agora vamos a mais uma pergunta do telespectador nas ruas. Os distúrbios podem surgir de problemas emocionais? É exatamente uma das coisas que uma pessoa perguntou aqui no Facebook. Eu vou encaminhar essa pergunta também aqui para a nossa convidada Catarina. Justamente é a pergunta aqui da Maria Gorete Souza, ela que diz, se estivermos passando por uma situação de dificuldade, de concentração, o que seria que está por trás disso? O que está por trás disso? Ela pergunta. Essa pergunta também encaminho para a Catarina. Veja, os distúrbios não são decorrentes de problemas emocionais. Né? Como eu falei anteriormente, a etimologia da palavra diz alteração violenta de ordem natural. Então, o distúrbio é uma questão biológica. É claro que o contexto das relações favorece a potencialização desse distúrbio. Então, eu posso lidar melhor ou pior com a dislexia em função do contexto. Por exemplo, até esse meu aluno, que hoje está na universidade, ser diagnosticado como disléxico e se tratar ele como tal, respeitando a sua diferença, quando essa diferença inferiorizava ele, como dizia Boaventura, né? Mas também ressaltando a sua igualdade, quando essa igualdade eu colocava em situação de desvantagem, porque veja, uma criança disléxica, ela precisa fazer o vestibular como todas as outras, mas ela precisa ter uma condição diferente de fazer a sua redação, porque senão ela fica em desvantagem com relação às outras. Uma estratégia muito eficiente é usar o computador, porque o corretor do Word, por exemplo, vai apontar os erros ortográficos. O Word sozinho não escreve a redação, mas ele me ajuda a minimizar aquela minha dificuldade. Ah, mas isso é injusto com os que não têm? Não, os que não têm já têm essa competência formada. O que é disléxico não tem, então ele tem que ser tratado diferente quando essa diferença for ruim para ele, mas ele tem que ser tratado igual quando essa igualdade o promover uma certa vantagem também diante dos outros ou uma igualdade, né? E aí, as questões emocionais não causam distúrbios. As questões emocionais causam dificuldade de aprendizagem. Porque a dificuldade de aprendizagem pode ser momentânea, né, como eu tinha falado. E ela pode se manifestar em uma aula, como a professora falou agora, e não em outra. Eu posso ser muito boa, o próprio Gardner fala de inteligências múltiplas. Ninguém tem as mesmas inteligências e mesmas intensidades. Agora, citando um exemplo, um personagem histórico e no campo científico se desenvolveu no século XX, um dos mais importantes cientistas, Albert Einstein, por exemplo. Disléxico. Exatamente. Disléxico, né? Tinha uma dificuldade enorme de aprendizado dentro da sala de aula.
mas... Tom Cruise, por exemplo, é disléxico. E como é que ele grava os textos? Ele grava os textos com outra pessoa lendo para ele. Ele não lê o texto, mas ele tem uma boa memória auditiva. As pessoas, elas aprendem por diversos canais. Tem pessoas que, a professora falou agora, aprendem muito bem pesquisando, outras aprendem muito bem assistindo aula, outras aprendem muito bem debatendo, outras aprendem muito bem escrevendo. Tem aluno que senta, eu dou aula na faculdade, né? E aí eu vejo alunos que sentam principalmente na frente, que eles copiam tudo o que você diz. Porque para ele é importante. Tem outros que não copiam nada. E um professor desavisado e preconceituoso acha que aquele que não copiou nada é um aluno que é menos implicado do que aquele que copiou tudo. Quando, na verdade, ele só tem estratégias diferentes para aprender. E é interessante que tudo que a gente conhece à nossa volta sempre passa pelo suprassensível, que é justamente os sentidos que temos, né? A visão, a audição, enfim. E isso faz com que a gente aprenda e entenda o mundo à nossa volta. De uma maneira singular. Exatamente. Você falou da questão do Einstein, geralmente as crianças criativas, elas são tidas até como imperativas. E não é porque ela está à frente. Muitas vezes o professor está colocando uma questão, ele vai dar a resposta daquela questão, mas ele já está pensando de maneira diferente. Então, isso, às vezes, para um professor desavisado, incomoda. Um professor que vai com preconceito, conceito pré-concebido do que deve ser o bom aluno e o mau aluno, que ainda existe muito isso, e que não existe o bom aluno e o mau aluno. Existe o aluno, que num determinado momento ele pode apresentar a melhor expectativa do professor ou não. No significado da palavra a criatividade é ser sem luz. Né? Sem luz. E esse, eu prefiro estudante ou aprendiz? Ou educando. Pois é. E a gente precisa pensar também... Para poder ele ter essa capacidade de criar. Então, quando um aluno quando o aluno ele é criativo, muitas vezes ele incomoda. Porque, às vezes, ele amedronta o professor. A questão do choque de gerações. Exato, o professor, às vezes, por conta das competências dele encaixadas, conforme a sua formação, então, o aluno muito criativo, ele sai do modelo. Quando ele sai do modelo, ele apavora. O professor tem que ter humildade e dizer, não sei, me ensine. Porque a estrutura da escola é bastante perversa, né? Sim. Você precisa ser bom em matemática, em língua portuguesa, em história, em geografia, em ciências. Se você for bom em tudo e não for bom em uma, você é reprovado de ano em tudo. Isso. Então, a escola também não trata o aluno como um sujeito que pode ser muito bom em matemática. Vejam, o Walt Disney era disléxico, né? E a gente vai dizer que ele era incompetente? Não, ele era extremamente competente, tanto é que ele está num sucesso absoluto, né? Teve um sucesso absoluto e até hoje, tantas gerações. Branca de Neve, primeiro filme né, de desenho animado, e até hoje é um sucesso em todas as gerações. As crianças pequenas assistem Branca de Neve, então... As crianças e os adultos e as pessoas, de modo geral, elas têm maneiras diferentes de demonstrar suas competências. Enquanto a escola continuar tratando todos como se todos precisassem ser iguais, que é o que a professora está ressaltando, a gente vai continuar tendo um número muito grande de pessoas com dificuldades para aprender, porque a gente não aprende tudo a todo momento. Inclusive, Catarina, vou dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, deixar um pouquinho, que tem muita coisa ainda pela frente, para o terceiro bloco, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabe o que é desortografia? É a dificuldade na fala. Bom, nós estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco e último bloco do programa, mas há ainda tempo de você participar, se assim você quiser mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Tem aqui as nossas convidadas, especialistas nesse assunto que estamos conversando hoje, sobre os distúrbios de aprendizagem. Olha, agradecemos imensamente a todos aqueles que estão nos assistindo, tanto no canal 14, no canal 6, no canal 28, em todo o Brasil, que nos acompanham via satélite, é claro. Você que sempre acompanha aqui o programa Assunto do Dia, sempre divulga também aos seus amigos, familiares, enfim, muito obrigado pelo seu carinho, tá certo? Agora a gente vai à Central de Produção saber mais da Thalita Belo sobre o que se fala na internet, sobre esse assunto que estamos discutindo hoje aqui, debatendo no programa Assunto do Dia. Thalita, é com você.
Olá, Felipe, e você que está nos acompanhando. Vamos às notícias. O guiainfantil.com traz um artigo sobre as dificuldades, os problemas de aprendizagem das crianças. Uma criança com problemas de aprendizagem pode ter um nível normal de inteligência, de acuidade visual e auditiva. É uma criança que se esforça em seguir as instruções, em concentrar-se e portar-se bem em sua casa e também na escola. Sua dificuldade está em captar, processar e dominar as tarefas e informações e logo a desenvolvê-las posteriormente. A criança com esse problema não pode fazer o que outros com o mesmo nível de inteligência podem conseguir. Já o QueDivertido.com também traz informações sobre as dificuldades de aprendizagem que surgem precocemente. Isso mesmo, as dificuldades de aprendizagem que surgem na pré-escola são de grande importância e a esperança de que o tempo as fará desaparecer quase sempre não se concretiza. Problemas de imaturidade global não são a única causa de tais perturbações e uma discrepância entre o potencial da criança e a sua execução devem sempre ser avaliadas com cuidado por um profissional especializado em dificuldades de aprendizagem, qualquer que seja a idade da criança. A maioria dos transtornos de aprendizagem se estabelecem antes dos 7 anos de idade. O jornal Cruzeiro do Sul, Felipe, traz o seguinte destaque: ter dificuldade para enxergar pode se transformar num grande obstáculo no caminho rumo à aprendizagem. Um problema quase sempre de solução simples, como o uso do óculos de correção, por exemplo, muitas vezes ultrapassa a questão de saúde e chega às salas de aula. Isso mesmo, porque não conseguir ver com nitidez as letras na lousa ou as indicações da professora à frente da turma invariavelmente tira a atenção das crianças do que está sendo ensinado e o espaço fica aberto para a falta de estímulo e até mesmo o abandono escolar. Voltamos então aos estúdios do Assunto do Dia para continuarmos esse debate tão importante de hoje. É com você, Felipe. Muito bem, está aí a Thalita Bela nos trazendo mais informações sobre o que se fala na internet, sobre esse assunto que estamos abordando hoje aqui no programa Assunto do Dia, distúrbios de aprendizagem. Hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios, como você está acompanhando desde o primeiro bloco, contamos com a presença da Catarina Gonçalves, ela que é pedagoga e especialista em distúrbios de aprendizagem. Assim como contamos com a presença da Adalgisa Sussi, ela que é psicopedagoga, professora da Universidade de Pernambuco e coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Guararapes. Temos aqui muitas participações, muitas perguntas. Por exemplo, temos a participação aqui do Ismael Holanda, que quando pode, sempre participa aqui conosco, ele que é jornalista, também estudante de psicologia. Muito obrigado, Ismael Holanda. Ele diz o seguinte: algumas pessoas apresentam dificuldades de aprendizado, inclusive na universidade. Como tais dificuldades podem ser tratadas nos adultos? Essa é a primeira pergunta dele. E existe algum tipo de resistência que impeça a construção de um conhecimento? Como ajudar esses alunos? Essa pergunta eu vou encaminhar aqui para a Adalgisa Sussi. É bastante interessante. Inclusive, eu já trabalhei com alunos que tinham esse tipo de situação, de problemas de dificuldade de aprendizagem na universidade. Uma das coisas é a questão do interesse pelo curso, né? Se você vai fazer um curso que foi onde você conseguiu entrar, isso aí já é uma situação agravante, porque você vai estudar matérias que não lhe interessam. Bom, passando, não sendo essa questão, você pode ter dificuldade naquelas determinadas disciplinas que você não teve a base, como é o caso de matemática, né? Como é o caso, às vezes, de disciplinas da área, de exatas. E uma outra questão é a questão também do estímulo da turma. Por exemplo, você já está um adulto, você acha que não tem, você estuda quando dá certo, porque você trabalha, por exemplo. Então, eu trabalhei muito com pessoas a questão da disciplina, do horário de estudar. Porque estudar, eu digo sempre para meus alunos, independente da faixa etária, é um trabalho. Porque você vai ler coisas que pessoas escreveram, pessoas demonstraram, entender essas coisas e dizer com suas palavras. Exato. É o trabalho mais difícil. Não é remunerado, a remuneração ela é a gratificação e o diploma não é remunerado, você não pode comprar coisas com aquele aprendizado seu. E ele é processual, não é rápido, ele é uma construção.
E hoje as correntes mais avançadas, elas falam que é uma construção do próprio aprendiz. Então, quer dizer, ele tem que estar interessado naquilo para poder entender e depois decodificar e codificar com sua maneira de colocar. Porque quando você aprende, você diz do seu jeito. Do seu jeito você aprendeu, a vida toda. Agora, se você decorar, por isso que quando a gente vai fazer algum trabalho mais elaborado, mesmo na graduação, você, quando tem uma coisa que você gosta, você bota a citação de fulano. Porque você gostou daquilo, mas não é seu. Quando você entendeu o que fulano disse e diz suas palavras, é seu. Então, esse é um dos processos. E outro é o gosto pela leitura. A base da educação nossa é leitura, leitura e leitura, que implica estudo. A leitura é diferente do estudo. Leitura você lê sem nenhum comprometimento, então você pega o que lhe interessou e o resto. Mas o estudo, se você tiver 30 páginas, que o professor vai fazer uma prova, uma avaliação daquelas 30 páginas, você deve entender pelo menos 25, para tirar uma nota 7. Então, você tem que entender tudo aquilo e introjetar e depois dizer do seu jeito. Então, quer dizer, é um trabalho árduo, processual, que requer concentração. E uma das técnicas, se é que a gente pode falar em técnica na área da educação, é você ter um espaço para estudar contínuo, 1 hora, 2 horas todo dia. Mesmo que você trabalhe, você se organizar para você ter uma disciplina, uma autodisciplina de estudar. Foi aquilo que eu falei na primeira aparição hoje. A criança que ela tem o hábito de estudar, isso fica processual, porque ela adquire aquele hábito todo dia, estuda. Então, ela, quando ela vai aumentando as séries, ela vai aumentando o tempo, porque a quantidade de matéria vai aumentando, ela vai aumentando o tempo. Mas aí ela dá para ficar mais ou menos dentro do limite e aí ela tem essa possibilidade. E um fator ainda que, querendo ou não, conta é gostar. Tem que gostar. Você tem que gostar de ler. Eu digo sempre para minhas alunas, leiam tudo que aparecer. Leiam o que lhe dá prazer. Porque você lendo, você tem o hábito de entender o que o autor diz e concordar ou discordar. Isso é um caminho para o estudo. Quando você consegue ler, entender, concordar ou discordar, porque às vezes você lê, ou você repete, se você tem a boa capacidade de memorizar, mas você não entende o que ele disse. Então, às vezes, o aluno apresenta problema de matemática e não é de interpretação de texto. Ele tem problema de português, de compreensão, e ele lê um problema, ele não entende o problema e não sabe a conta. E tem, inclusive, aqui uma participação da Cristiane, a Cristiane Sena, aqui pelo Facebook. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade no aprendizado e está desorganizado também na questão dos estudos. Deve-se administrar os assuntos, tempo determinado, horário e local, para que se obtenha um bom rendimento e não ter medo de expor dúvidas. Passar o dia ou a noite estudando não significa aprendizado. Amei o tema abordado no programa. Muito obrigado, Cristiane e Sena. E tem algum comentário por cima desse mesmo comentário aqui, Catarina, dela? As pessoas acham que quantidade e qualidade é a mesma coisa, né? A gente precisa pensar que não são a mesma coisa. Tem pessoas que estudam 10 minutos e se apropriam daquilo porque, na verdade, elas dialogam com o texto. O que a Dalgisa acabou de dizer é que ler um texto não significa estudá-lo. Então, é preciso fazer inferência ao texto, dialogar com o texto, buscar os conhecimentos prévios que eu tenho para, a partir dele, ressignificar e ampliá-los a partir da leitura do texto. Aí eu estou estudando. Quando eu estou ressignificando, estou transformando aquilo que eu li em conteúdo que é significativo para mim. Eu posso ler durante 10 horas e não trazer nada significativo. Eu posso fazer uma leitura de 10 minutos e dialogar e interferir no texto. Então, qualidade e quantidade são coisas distintas. É claro que a gente precisa de um tempo mínimo em função da quantidade, mas se engana quem acha que ficar disperso, desatento, pensando em N coisas ao mesmo tempo. Os alunos vão para a sala de aula muitas vezes e não aprendem, e eles não estão lá durante aquele tempo. Então, é preciso se implicar para que a aprendizagem ocorra, para que o estudo aconteça, não é? E, por consequência, a aprendizagem. Não é só a quantidade. Muito bem, eu pedi licença aqui a tanto a Catarina como a Dalgisa. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Queríamos parabenizar em nome de toda a equipe aqui, os câmeras, toda a parte da produção, a parte operacional, enfim, toda a equipe aqui da Rede Brasil. Homenageia todas as mulheres que assistem a programação da Rede Brasil, a todas as mulheres de Recife, de Santa Cruz do Capibaribe, de todo o estado de Pernambuco, de todo o Brasil. São mulheres vencedoras, graças a elas que temos estímulos. O céu não seria tão azul assim se não tivéssemos ao nosso lado uma mulher nos acompanhando e nos direcionando muitas vezes a que rumo devemos seguir. Vai aí um abraço especial à minha mamãe, a todas as minhas tias, enfim, a todas as mulheres das nossas vidas. Vai aí nossa homenagem aqui do programa Assunto do Dia, da Rede Brasil de Comunicação para você, mulher.
Muito obrigado a todas as mulheres que assistem ao programa também. E vai aí nosso abraço especial, inclusive para as nossas convidadas que estão aqui conosco, tanto a Catarina como também a Dalgisa. E vamos continuar aqui o nosso programa, mas infelizmente já estamos nos momentos finais, nos instantes finais, e queremos agradecer imensamente tanto a Catarina como também a Dalgisa. A Catarina Gonçalves, ela é pedagoga e especialista em distúrbios de aprendizagem. Está aí com a oportunidade para deixar os esclarecimentos, as considerações finais. Eu acho que esse é um assunto relevante, né? Na verdade, as dificuldades de aprendizagem, muitas vezes, elas repercutem em outras esferas, inclusive nas relacionais. No meu mestrado, eu trabalhei com as situações de violência na escola, e um aluno que não aprende na sala, ele é um aluno vulnerável, né? Ele está num ambiente hostil para ele, no qual ele não dá conta, e muitas vezes ele manifesta a sua insatisfação, a sua insegurança, as suas angústias em mecanismos de violência. Então, é preciso tratar das situações da escola, das relações da escola, para que os alunos não se prejudiquem. Né? Na verdade, a gente pensar uma especialização em distúrbio de aprendizagem, a gente precisa pensar primeiro no desenvolvimento e na aprendizagem. Né? Acho que o foco não tem que ser a dificuldade, mas o foco tem que ser a aprendizagem. Vai ser uma participação rápida aqui da Cristiane Sena. Aprendi com a professora Dalgisa leitura imagética, um desafio e tanto. Valeu o esforço, abraço a todos. A Dalgisa Sussi, ela é psicopedagoga, professora da Universidade de Pernambuco e também coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade de Guararapes. Muito obrigado, Dalgisa. Muito obrigada a vocês todos que participaram, realmente é um prazer trabalhar. O tema ele é envolvente, ele é desafiante, porque nós estamos em espaços de aprendizagem. Como colocou a professora, a aprendizagem não é só em sala de aula, estamos sempre aprendendo em quaisquer que sejam os ambientes. Então, realmente é um assunto que não se fecha, ele é um assunto que está sempre em aberto, ele é um assunto relevante para os pais, para as crianças, para os adolescentes, que estão sempre buscando. A questão da leitura imagética, realmente, porque a gente trabalha numa época onde tem imagens, então eu introduzi na sala de aula, você lê imagens, porque a gente vê na televisão, vê no computador, então a gente precisa trazer a tecnologia a nosso favor. Então, realmente, é muito importante a gente tentar se equalizar junto com a garotada que está chegando, que está trazendo novidades, a gente aprender também com essa garotada, que eu acho bastante fundamental, é muito instigante a tecnologia, ela tem sempre coisas novas, você nunca está pronto, você está sempre aprendendo. Agradeço ao público, tá certo? E a você e a colega que participou conosco, que é um assunto realmente bastante interessante para todos nós. Muito bem, muito obrigado, Dalgisa. Obrigado também a Catarina, obrigado a você que esteve nessa companhia maravilhosa, nesse programa maravilhoso ao vivo, com sua participação, é claro. E lembrando que se você quiser mandar uma sugestão de tema, é só ligar para a gente, para a nossa central de produção, 0 Operadora 81 3797 9537. Um abraço especial e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Debater o conhecimento é de suma importância.